Como não poderia deixar de ser, a Jovem Pan continua e desde o primeiro dia a cobertura mais completa da tragédia e da calamidade que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. E olha, gente, infelizmente as chuvas voltaram a cair sobre o estado do Rio Grande do Sul. E com isso, como era de se esperar, o nível dos rios continua subindo novamente. E está aumentando ainda mais o drama dos gaúchos, dos brasileiros que vivem no Rio Grande do Sul. Em diversas cidades, rádios estão veiculando alertas de evacuação a pedido das prefeituras. Ruas de municípios que estavam praticamente secas voltaram a ficar inundadas. Uma tragédia como nunca ocorrera antes em nosso país. Nas últimas 24 horas, choveu novamente e de forma intensa, com 120 milímetros de precipitação na Serra e na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo especialistas em meteorologia e hidrologia, a tendência é que a situação piore ainda mais nos próximos dias. Muita tristeza e é um momento em que o Sul precisa de toda a solidariedade do país. Pessoas que perderam tudo, desabrigadas, que perderam amigos, parentes, pior que as vidas não podem ser retomadas. Também a questão dos animais que não têm a quem pedir socorro, um drama. E para entender melhor esse drama que se abateu de uma hora para outra sobre o estado do Rio Grande do Sul, nós vamos conversar agora com Wesley Penido, que é um morador de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. A casa dele foi atingida pela água, perdeu vários móveis, outros pertences, está realmente numa situação muito difícil, mas esse é o momento da gente mostrar coragem e esperança. Meu querido Wesley, em primeiro lugar, a solidariedade de toda a Jovem Pan e também aqui do Linha de Frente, nós estamos com vocês desde o primeiro dia, decisivamente. E eu gostaria, nesse momento, que você nos relatasse como está a situação, primeiro a sua situação pessoal, se você tem os seus parentes e amigos estão em segurança nesse momento e como vocês estão fazendo para lidar com esta situação. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que estão aí na mesa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Para nós gaúchos, Fernando, é um boa tarde por força de expressão, né? Porque o que temos visto aqui nos últimos dias tem sido cenas bem difíceis. Eu tenho usado um termo que eu tenho repetido, infelizmente, há uma semana, que a gente dorme, mas parece que acordamos no mesmo dia. Hoje se completa 9 dias que eu saí da minha casa. Eu saí da minha casa, que é um ponto que foi alagado e que estava bloqueado os acessos, mas no dia que eu saí ainda estava num padrão, tipo quando acontece chuvas, ele atinge aqui em Alvorada. Eu moro na região metropolitana de Porto Alegre. Alvorada é uma cidade com mais de 200 mil habitantes. E volta e meia, com alguma chuva forte, acaba sofrendo com alagamentos. E esperávamos que fosse a mesma quantidade de chuva, esperávamos que fosse no mesmo nível. E saímos da nossa casa e fomos para a casa da minha avó. Isso na terça-feira passada, né? A casa da minha avó, Fernando, ela mora há 36 anos neste bairro, nessa rua, e nunca havia entrado água sequer no pátio dela. Mas no sábado passado, às 6 horas da manhã, a gente foi surpreendido com o nível da água no pátio dela e também dentro de casa. Aí, além de mim, dos meus irmãos, da minha mãe, a gente tinha minha avó. O meu avô, ele é um senhor já de cama, então precisava de uns cuidados maiores, precisava de um resgate um resgate especial por conta da dificuldade que ele tinha, principalmente para sair andando na água. Para vocês terem noção, a gente estava na minha avó, num ponto alto da rua Anita Garibaldi, aqui no bairro Sumaré, em Alvorada, e dentro do pátio dela, a água já estava na minha cintura. Para vocês terem ideia, eu tenho 1,82 m e a água já estava na minha cintura. Então a gente ergueu alguns móveis, ensacamos algumas roupas
E como comentei no início, né, a gente ergueu e levantou num nível que a gente esperava que a água não fosse chegar. Só que ontem, sábado, desculpa, quando entramos dentro de casa, fomos surpreendidos porque a água molhou o roupeiro quebrou, o armário que ficava também, os copos, os pratos, os tijolos, né, que a gente havia erguido, inchou por causa da pressão e da umidade, quebrou, caiu. A TV a gente tinha colocado em cima do roupeiro, porque era um lugar alto, seguro aparentemente. O roupeiro também quebrou, a TV acabou caindo. Mas as perdas que a gente tem aqui são perdas materiais, né, comparado a outras regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas os dias são muito repetitivos. Hoje a gente acordou com o nível do Guaíba, que é o que agrava aqui também a nossa região, com o nível do Guaíba sendo superior e correndo o risco a atingir um nível mais alto do que atingiu na semana passada. O nível do Guaíba atingiu 5,32 metros e agora, entre hoje e amanhã, pode atingir 5,5 metros. E essa notícia é muito triste para a gente, porque daí, conforme sobe o nível do Guaíba, acaba desaguando aqui na região de Alvorada. São dias difíceis que a gente fala, a gente comenta, a gente acaba se engasgando, embargando a voz, mas temos esperança. Precisamos ter a esperança de que tudo isso vai passar e, enquanto não passa, a gente vai vivendo esse cenário bem difícil que está o nosso estado. De fato, não há mal que sempre dure, com certeza isso vai passar. Agora, nesse momento, é uma situação dramática, a gente está olhando, inclusive, o nível do rio quase que ultrapassando uma ponte, se não me engano, estamos vendo aqui a imagem, e também carros submersos. A cidade tem parcialmente submerso em alguns pontos de total alagamento. A minha pergunta, então, é a seguinte: com a proximidade, nós estamos falando para o Brasil inteiro, de Alvorada em relação ao rio Guaíba, qual o risco de haver uma consequência ainda maior com o aumento do nível deste rio? O que acontece? A gente teve muita chuva esse final de semana aqui no estado do Rio Grande do Sul e começa tudo no interior. Teve cidades no interior que são rodeadas por outros rios que choveu aproximadamente 200 milímetros. Chove por mês, num agosto chuvoso aqui para nós, 150 milímetros por mês. E só nesse final de semana choveu 200 milímetros. E todas essas águas, elas descem e desaguam aqui no Guaíba. O nível do Guaíba subindo, ele sobe também o rio Gravataí, que é um rio que cerca aqui a região de Alvorada, e essa água ela nos surpreende, porque é uma água que pega a cidade por trás. Não é uma água assim que, está vindo de um arroio, está vindo do bueiro. Não, é uma água que surpreende pelas áreas rurais, e aí vem entrando e tomando ali a região mais baixa do município. Essa notícia, esse alerta que a gente recebeu do nível do Guaíba chegando a 5,5 metros, é muito preocupante, porque a água subiu um nível muito alto, que semana passada com 5,32 metros. Para vocês terem noção, acredito que vocês acompanharam também a enchente que nós tivemos no Vale do Taquari no ano passado. O Guaíba chegou em 4 metros e pouco, agora superou aquele nível de água. Então, é preocupante, é difícil. A gente está de distância do Guaíba, uns 20 quilômetros aqui de Alvorada até ali o Guaíba. E pessoas que estavam em casa ainda aqui em Alvorada, hoje tivemos o alerta do governo para essas pessoas deixarem a sua casa. E como tu comentaste no início do programa, pessoas que já tinham voltado para casa também precisaram sair de casa. É uma semana muito difícil que a gente está enfrentando, repetitiva, mas com um pouco mais de gravidade. Nós estamos conversando com Wesley Penido, ele é um morador do município de Alvorada, na Grande Porto Alegre, relatando a tragédia que está acontecendo e como ela está impactando os moradores da sua cidade. Wesley, aqui na nossa mesa, entre os debatedores, nós temos a professora Deise Chiocari, é uma cientista política e ela é gaúcha e tem parentes em Porto Alegre. E todos nós aqui, inclusive, nos preocupamos muito com ela, ficou muito abalada com tudo que está acontecendo, não é para menos. Ela gostaria de fazer algumas perguntas a você, Wesley. Então eu vou colocá-la agora no ar perguntando para você. Está aqui na mesa. Deise. Oi, Wesley. Boa tarde, né? É o costume. A minha família é de Caçapava do Sul, Wesley. Foi uma das cidades que tiveram menos prejuízo, né? E aí, no meio desse caos todo, assim, a gente ainda agradece por estar vivo, né, no meio disso tudo, por estar com os familiares vivos.
E eu queria saber de ti, assim, existe alguma previsão de normalidade no meio disso tudo? Porque agora continua chovendo aí, a gente tem a previsão de que vai esfriar aí no Rio Grande do Sul, né? Não sei se já começou a esfriar, lá em Caçapava já. Mas eu queria que tu me falasse se existe alguma previsão do governo, de alguém, para voltar a uma possível normalidade. Oi, Deise. Realmente o que nos assusta também é estar sem previsão, né? Hoje já começou a esfriar, amanhã tem previsão de sol, mas no meio da semana já está marcando 8 graus. E a nossa situação aqui, a gente nem anseia tanto pelo sol. O que a gente precisa é de um vento que seja favorável para levar o nível da água para o oceano, né? Que é o que a gente também não está tendo essa ajuda no sentido do vento. Agora, quanto às ações do governo sobre previsão, existem cidades, né? Canoas, por exemplo, que é uma cidade que foi muito afetada, inclusive é também da Grande Porto Alegre, e lá teve mortes. O prefeito de Canoas, ele deu uma previsão de 60 dias para a água escoar e a cidade voltar a normalizar. Nós até fizemos algumas comparações com o que a gente passou na pandemia, né? Que não tinha estabelecimento, que não tinha... era tudo muito limitado. Só que agora tem muitos lugares que não tem nada. Tem mercados aqui no bairro que eu moro que já não tem mais funcionalidade. Então, as pessoas já encontram uma dificuldade para ir num mercado, e aí o mercado do centro, por exemplo, da cidade, a gente sabe que o custo lá, comparado ao mercado de bairro, é superior. Então, é preocupante a gente não ter essa previsão. Como eu disse, cada dia parece que é o mesmo dia, a gente não consegue pensar assim, vai durar só mais 15 dias, vai durar só mais 20 dias ou uma semana. A gente fica angustiado justamente por isso. Aqui do nosso município, a gente não recebeu dos órgãos públicos nenhuma previsão. Tem sido estudado, acredito eu, dia após dia, mas ficamos angustiados, desde sem essa percepção. Wesley, nós sabemos que provavelmente a cidade deve ser uma cidade pacata, né? Uma cidade menor, de baixa criminalidade, porém, essas calamidades muitas vezes revelam o que há de pior nas pessoas, revelam o que há de melhor. Nós já entrevistamos pessoas que perderam tudo, estão trabalhando como voluntários, e vimos cenas lamentáveis de marginais se aproveitando para assaltar famílias que estavam em embarcações transportando os poucos utensílios que conseguiram recuperar. Como é que está nesse momento a questão da segurança pública aí na sua região e como está fazendo a Polícia Militar aí, chamada de Brigada Militar, para garantir a segurança no policiamento preventivo no momento em que o deslocamento é tão difícil? Sabe, Fernando, a gente tem recebido relatos de pontos assim que acabam ficando ameaçados, porque o que acontece? Quanto mais vai se agravando a situação do município, cresce o número de voluntários, cresce o número de associações, de instituições que procuram também colaborar. E aí, alguns pontos começam a virar estoque de doações. Quanto às áreas alagadas, a gente percebe durante o dia um carro da Guarda Municipal, um carro da Brigada Militar. Eu sinto falta de um barco dos bombeiros, eu sinto falta de um barco da Brigada Militar, eu sinto falta de um barco que dê segurança para alguns moradores que ficaram dentro das suas casas e também para aqueles, principalmente para aqueles moradores que tiveram que sair das suas casas, né? A gente sempre ouve o relato de que roubaram um botijão de gás, de que roubaram uma televisão, de que roubaram um fogão, e eu sinto falta disso desde o primeiro dia, porque a gente sabe que o carro da polícia, o carro da guarda, ele não vai entrar dentro d'água se suspeitar de um assalto, de um furto. Então faz falta uma entidade ali com o barco para, se precisar entrar dentro d'água com uma lanterna, entrar e defender aquilo que os moradores já estão sendo prejudicados pela catástrofe. E aí ser prejudicado também pela criminalidade é muito complicado, é muito triste. Eu já ouvi relatos de igrejas que viraram ponto de coletas, agora na semana passada mesmo, aqui do bairro Americana, Sumaré, em Alvorada, a igreja virou um ponto de coleta e durante a noite tentaram invadir a igreja para roubar ali os alimentos que haviam sido doados. Então, todo mundo está em alerta. Eu falo de um ponto que foi alagado, mas tem outros pontos alagados aqui no bairro, aqui na cidade de Alvorada, e a população também pede, porque
Acredito que chegou essa frase aí em vocês, que é muito o povo pelo povo nesse momento. Com certeza. Wesley, para muitas pessoas o que eu vou perguntar não é tão importante, e eu acho que também é importante, porque são criaturas que não sabem se comunicar e não sabem pedir por socorro. E tudo é prioridade nesse momento, não podemos deixar de lado nenhum ponto. Como é que estão a questão dos animais? Nós vimos aí o resgate de o cavalo, que está o caramelo, também outros pets que se encontram. Depois, se possível, pediria à nossa produção que colocasse a cena de um cachorro, um cãozinho que foi lutando para não ser afogado, foi salvo aí por um apoio aqui do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Como é que está essa questão dos pets, dos animais? Tem gente preocupada com isso, quer mandar ração também, quer mandar um apoio, que eu acho que também é uma questão que a gente não deve ignorar. Fernando, teve uma imagem que circulou nas redes sociais agora esse final de semana, que foi de um voluntário resgatando um cãozinho, e aí ele estava enrolado assim no cãozinho, e o cãozinho saiu da água, batendo as patinhas como se ele ainda estivesse nadando. E ele não precisava mais nadar, ele estava ali no seco, protegido, mas veio o trauma, que até mesmo o animal ficou assustado por aquela quantidade de água. Aqui no município de Alvorada, a gente percebe uma carência para acolher esses animais. Teve muitos voluntários que resgataram os animais e aonde eles foram locados são pátios que as pessoas disponibilizaram ali o pátio. A gente sente falta também de um espaço público, um espaço que a prefeitura tenha preparado para acolher esses animais. Está na tela o resgate. Porque a gente não tem. Está na tela aqui ao seu lado o resgate. Por favor, pode prosseguir. É isso mesmo. Então, os voluntários resgatam, só que eles colocam ali nos pontos secos. E, por exemplo, semana passada, tinha que resgatar o cãozinho, mas tinha gente ainda dentro de casa que precisava ser resgatado. Então, muitos cães foram largados ali nos pontos secos e, infelizmente, foram abandonados. Porque, principalmente, as pessoas que foram para um ginásio municipal, para um abrigo público, não tinha como entrar lá com o cãozinho, com o pet. E aonde foi aquele cão? Não tem um espaço da prefeitura para que quando a pessoa sai desse abrigo, ela passe lá e pegue esses cães. Então, o voluntário está sendo tão importante na ajuda humanitária como na ajuda dos animais, porque ele que está abrindo o espaço de um pátio que não estava sendo utilizado, ele está abrindo a sua garagem para acolher alguns animaizinhos, e agora está chegando o frio aí também, os animais sentem frio, então ajuda daqui a pouco de um cobertor para animal, ajuda de ração, isso tudo faz a diferença porque não está tendo braço, para ser claro, não está tendo braço para acolher todas essas necessidades. A Deise Ciocari, gaúcha, que está aqui, nossa cientista política, quer fazer mais uma pergunta para você. Wesley, claro. Oi, como é que está a questão da saúde pública aí, dos hospitais? Tem muita gente do interior que faz tratamento em Porto Alegre, né? Como é que tá? Os hospitais estão funcionando? As pessoas ainda conseguem procurar? Como é que está isso aí, a saúde pública no Rio Grande do Sul? A saúde pública, Deise, a gente não teve nenhum alerta do governo, nenhum informativo de que ela estava fechada, de que ela estava bloqueada, impedida de receber os pacientes. Na semana passada, o prefeito aqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, ele fez um comunicado de que tinha oxigênio nos hospitais aqui de Porto Alegre somente até segunda-feira. Então, a gente até teve relatos agora que Porto Alegre recebeu oxigênio de outros estados para poder suprir essa necessidade, que Deus o livre viesse a acontecer, a gente teria uma tragédia muito maior do que a gente está tendo aqui no estado. O que dificulta realmente são os pontos em que esses hospitais se encontram. Existe, por exemplo, a gente tem aqui em Porto Alegre a Avenida Assis Brasil, que é a maior avenida do estado. E essa avenida, ela está com água, ela está congestionada. Não tem como chegar lá de carro, não tem como uma ambulância chegar, por exemplo, fazer um percurso ali onde tem 2 hospitais que são muito grandes e referências aqui no estado, dificulta o acesso da ambulância, dificulta o acesso de carros. Aqui em Alvorada, o hospital, o entorno ali, ele até que está acessível, porque o hospital fica num ponto mais alto aqui de Alvorada. Então, graças a Deus, a saúde pública ela ainda está sob controle. A gente não corre riscos também de, daqui a pouco, ficar sem um atendimento médico, principalmente para pessoas que ficam nervosas numa situação dessa, se agrava uma coisa ou outra. Então, a saúde pública ainda
Aqui de Alvorada está sob controle, mas a região metropolitana, a maior dificuldade que a gente tem de acesso à saúde pública é realmente os bloqueios das ruas ao entorno. Wesley, nós falamos sobre perdas, falamos sobre vidas, falamos sobre resgate de animais, sobre a questão da segurança pública, da questão da saúde, mas nós temos aqui conosco também, é uma mesa muito bem servida, aliás, de talentos, um professor de economia, o professor Leandro Ferreira, quer fazer uma pergunta porque o impacto econômico sobre também a sua cidade é muito grande. Tem supermercados que estão fechados, não estão podendo funcionar, as pessoas têm que receber seus salários. Enfim, é uma situação toda muito dramática. Então, ele, como especialista nisso, ele vai endereçar uma pergunta a você para a gente ter uma noção dos impactos econômicos desta tragédia. Leandro Ferreira. Wesley, boa tarde. É um prazer falar com você, sabendo que você está numa condição aí de segurança, né? Eu tenho aqui que para a gente é importante saber o relato de quem está aí diretamente. Então, muito obrigado pelo seu tempo para estar aqui conosco relatando essa situação e minha solidariedade para você e sua família para atuar diretamente aí nas condições que vocês têm para ajudar os demais e também nos informarem a respeito das coisas. Antes de tudo, Wesley, eu queria te perguntar, né, como mencionou o Capês, a economia do Estado evidentemente vai ser afetada. Não só do Estado, do país inteiro, né? Vai ter impacto nos gêneros alimentícios, vai ter impacto nas contas do país, que vai precisar ter muita solidariedade com o Rio Grande do Sul e ajudar, né? Mas eu queria saber do ponto de vista da população, de quem está aí, você, sua família, os demais, seus amigos, como é que está a questão do trabalho? Como é que as pessoas estão recebendo notícias, por exemplo, se devem ou não se dirigir ao trabalho, ou quem trabalha numa atividade que não é presencial, se está tendo a responsabilidade de dar conta ali, ou o mundo do trabalho foi paralisado junto com essa situação toda, né? Tem pessoas que você conhece que já estão tendo o seu trabalho direcionado, por exemplo, imagino que no caso de um supermercado que foi atingido, todos os funcionários ali vão precisar atuar junto, né? Mas deve ter pessoas também que já estão sendo desligadas. Quero saber um pouco sobre isso, porque vai ser importante que o governo federal, lá na frente, considere medidas como a que fez no próprio coronavírus, como você mencionou, tem muitos paralelos, né? De um auxílio emergencial ou de pagamento ou subvenção à força, a folha de pagamento das empresas, né? Acho que isso vai ser tudo muito importante e quero saber qual é a percepção sua e das pessoas ao seu redor a respeito de como está a questão do trabalho, se tem muito temor, né? Ou se está tudo tranquilo em termos de negociação com os empregadores e assim por diante. Boa tarde, professor Leandro. Realmente é mais um assunto que a gente fica preocupado, né? São muitas as preocupações nesse momento. A comparação da pandemia é que o que acontece na pandemia, querendo ou não, por mais que fosse de um esforço mínimo, ela se movimentava, né? O mercado ali recebia 10 pessoas. A loja podia entrar de 5 em 5, tinha que passar álcool gel. Era coisas que a gente controlava. E agora, o que acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente não consegue controlar. Então, muitos empresários foram afetados. Eu, por exemplo, a gente recebe a notificação da empresa de que, olha, vai ter funcionamento normal, horário normalmente, expediente normal, outro. Tem funcionado muito dessa forma, sabe? Porque existem previsões, existe mais otimismo, porque previsão a gente não tem. Então, existe otimismo. Por exemplo, aqui em Alvorada, as aulas eram para voltar quarta-feira e agora já não tem mais previsão de volta. Então, é muito otimismo do empregador dizer assim, ó, o expediente vai voltar ao normal tal dia. Só que chega na hora, ele precisa retornar a ligação e dizer que não vai voltar. Então, existe essa instabilidade de que vai, não vai, tudo ainda muito incerto. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de trigo, de gado, e o processo da plantação, o processo da colheita, ele é demorado. A gente vai entrar no inverno aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente já teme o nível, o preço das coisas subirem, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do óleo, vai causar um impacto, sim, na pandemia. Por exemplo, professor, o meu pai, ele é decorador floral, e ele
faz muitas decorações em Gramado, que é a área turística aqui do nosso estado. O meu pai, que é decorador, ele está sem previsão de quando ele vai voltar a trabalhar, de quando que vai ter uma festa para ele poder voltar a trabalhar. Eu trabalho aqui em Alvorada, eu estou até dormindo no meu trabalho, 24 horas aqui praticamente, porque como a gente precisou distribuir a família, né, fica uns aqui, outros lá, eu consegui ficar aqui no meu trabalho. Então eu estou seguro, eu estou tendo trabalho. Só que tem mercados que já estão abaixo d'água, tem farmácias aqui no estado. Teve um relato muito forte do prefeito de Eldorado na semana passada, no domingo passado, sem ser domingo agora do Dia das Mães, no outro, ele falou bem assim: o que resta aqui na minha cidade era uma farmácia, e agora nem farmácia mais eu tenho. Então, esse é o impacto que o Rio Grande do Sul vai causar financeiramente num país que ele contribuía muito. E, querendo ou não, nós que somos empregados, uma hora ou outra, corremos o risco de sermos impactados por essa nova realidade. É muito preocupante, é muito preocupante. Alvorada é uma cidade que a idade das pessoas moradoras já é uma cidade que as pessoas são mais velhas, não é uma cidade jovem aqui, Alvorada. Então, eles não conseguem produzir tanto. A gente sabe da realidade de um aposentado hoje no Brasil, o salário que ele ganha. Reconstruir, recomeçar, não vai ser tarefa fácil. E mais do que nunca a gente vai precisar da ajuda do governo federal, dessa assistência. Wesley, o professor Leandro Ferreira perguntou qual a sua atividade. A minha atividade, eu sou assessor de comunicação e eu também trabalho num veículo de comunicação aqui de Alvorada. Perfeito. Olha, eu queria agradecer muito a você, muito obrigado, e a nossa solidariedade, e pedir, lembrar as pessoas que elas devem continuar apoiando o Rio Grande do Sul com doações, cuidado com golpes, doações para o Banrisul. Daqui a pouco a gente vai colocar aí de novo o QR Code e o número da chave Pix, já se encontra aqui, né? Chave Pix 92.958.800/1000 ao contrário, _38. Muito obrigado a você, Wesley Penido. A Jovem Pan continua atenta 24 horas por dia, acompanhando a tragédia do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fernando. Muito obrigado e agradecemos muito essa solidariedade de vocês para conosco. Um abraço.